Respire fundo. Talvez seja a primeira vez em muito tempo que você realmente se permite parar e olhar para dentro. Porque a verdade é que você sente que está fazendo tudo o que pode, mas algo na sua vida financeira parece sempre girar em círculos. Você planeja, você sonha, você começa e depois a energia vai embora. E o pior é que, muitas vezes, você nem entende por quê. É como se algo invisível estivesse freando cada passo que você tenta dar. Você olha para outras pessoas e pensa, como eles conseguem? O que eles têm que eu não tenho? E aí surge uma sensação silenciosa, quase escondida, que diz, eu não sirvo para isso. Algumas pessoas preferem chamar isso de azar, outras de destino, outras de karma. Mas a verdade é mais simples, mais dura e mais libertadora. O que te trava não são os fatos externos, são as engrenagens internas da sua própria mente. O cérebro humano é um mecanismo fascinante. Ele foi projetado desde os nossos ancestrais para uma única prioridade: sobrevivência. Não sucesso, não prosperidade, não ambição. Sobrevivência. O cérebro quer manter você vivo, não quer que você viva bem. Ele não quer que você conquiste uma nova realidade. Ele quer apenas que você fique na realidade que você já conhece. Por isso, quando você decide mudar a sua vida financeira, algo dentro de você reage como se fosse um ataque. A mudança parece um perigo. A nova ideia parece arriscada. O movimento parece uma ameaça, então a mente, como um animal assustado, recua. Ela cria desculpas elegantes, mas emocionalmente confortáveis. Depois eu faço. Agora não é o momento. Ainda não tenho tudo pronto. Ela não grita, eu tenho medo. Ela sussurra, não agora. E você acredita. Você acredita porque esses pensamentos parecem racionais, parecem sensatos, parecem maduros. Só que não são. Eles são mecanismos de proteção. Você talvez nunca tenha percebido, mas a procrastinação não é um defeito de caráter. Ela é um reflexo neurológico. Toda vez que você pensa em mudar, em fazer algo novo, em crescer, o cérebro aciona uma área que está ligada ao medo e ao desconforto. É a mesma área que reagiria se você estivesse diante de um animal selvagem. Para a sua mente biológica, abrir um negócio é tão assustador quanto caminhar numa floresta escura. Estudar investimentos é tão arriscado quanto atravessar um rio cheio de correnteza. Buscar clientes é tão desconfortável quanto subir uma montanha durante uma tempestade. Então ele faz você adiar. E você não percebe, porque você não sente medo explícito. Você sente cansaço, sente preguiça, sente confusão, sente pesadez. Mas por trás desses sentimentos, existe apenas um sistema dizendo, não vá, é perigoso. Só que existe um sabotador ainda mais poderoso, o medo da perda. O cérebro humano não tem medo de não ganhar. Ele tem medo de perder o que já tem. Ainda que você tenha pouco, a mente prefere preservar o pouco do que tentar alcançar o muito. É por isso que muitas pessoas veem uma oportunidade incrível e dizem, eu queria, mas e se eu perder? O eu queria dura 5 segundos. O e se dura uma vida inteira. Pode reparar, quando você pensa em investir, você imagina o dinheiro indo embora. Quando você pensa em empreender, você imagina fracassar. Quando você pensa em estudar algo novo, você imagina que não vai entender. O medo desenha cenários negativos antes mesmo de você levantar da cadeira. E você acredita que são avisos inteligentes. Você sente que está sendo prudente. Só que não. Você está sendo programado. A mente humana, quando vive em escassez por muito tempo, cria uma identidade de escassez. E a identidade é mais forte que qualquer livro, curso, vídeo motivacional ou promessa de ano novo. Quando você passou anos ouvindo que dinheiro é difícil, que você não nasceu em berço rico, que gente simples não prospera, que dinheiro não dá em árvore, essas frases se tornaram tijolos.
tijolos invisíveis que formam um muro dentro de você. Um muro que separa o que você quer do que você permite viver. Então, quando uma chance aparece, a mente ativa um alarme silencioso. Ela lembra da sua história, ela lembra dos seus traumas, ela lembra das vezes que você tentou e não conseguiu. E essa memória vira uma profecia. Vai acontecer de novo, e antes mesmo de você tentar, você já desistiu. Mas o sabotador mais cruel é o ciclo de culpa, porque ele não impede você de tentar uma vez. Ele impede você de tentar de novo. Você tenta mudar, tem uma fase boa, faz planos, se anima. Aí alguma coisa dá errado. Talvez você esqueça de estudar um dia, talvez o cliente não responda, talvez você perca um dinheiro, talvez você fale uma besteira e alguém critique. E aí a mente pega essa falha e transforma em identidade. Você não diz, eu falhei. Você diz, eu sou um fracasso. Você não diz, não deu certo agora. Você diz, nunca vai dar certo comigo. E cada nova tentativa já começa com o peso de todas as tentativas anteriores. Você não percebe, mas a culpa é a maior corrente da mente humana. A culpa não te corrige, ela te paralisa. Ela não te ensina, ela te envergonha. Ela não te empurra para a maturidade, ela te empurra para a desistência. E de tanto ouvir essa voz interna, você começa a se acreditar incapaz. Só que existe algo que ninguém te ensinou, porque a maioria das pessoas fala apenas de técnica, de planilha, de estratégia, de faça isso, invista assim, venda desse jeito. Mas tudo isso é inútil enquanto você não entender a mecânica mais simples do cérebro: crença, emoção e ação. Essa é a tríade. Esse é o motor da vida. Todo comportamento que você tem é filho de uma emoção. E toda emoção nasce de uma crença. Se você acredita que dinheiro é perigoso, você sente ansiedade. Se você sente ansiedade, você evita. Se você evita, você perde oportunidades. Se você perde oportunidades, você cria evidências de que não funciona para mim. E quando essas evidências se acumulam, você não só acredita nisso, você se torna isso. Você vira alguém que tem medo de crescer, mesmo desejando a prosperidade com toda a alma. O contrário também é verdadeiro. Quando uma crença diz, eu posso aprender, você sente curiosidade. Curiosidade gera movimento, movimento gera resultados pequenos fortalecem a confiança, confiança gera resultados maiores reprogramam sua identidade. Essa engrenagem nunca falha. O problema é que a maioria das pessoas tenta agir sem trabalhar a crença. Elas querem mudar o fruto sem tocar na raiz. Elas querem dinheiro novo com o mesmo eu de sempre. Querem sucesso com a mesma identidade que falhou. Querem um novo destino usando o piloto automático antigo. E é por isso que a vida não muda. Não porque você não queira, não porque você não seja capaz, mas porque o você que está tentando ainda é o você que foi programado para sobreviver, não para prosperar. A pergunta então não é o que fazer, a pergunta é quem você está sendo. Porque a transformação financeira não começa com uma planilha. Ela começa com uma decisão interna. Uma decisão silenciosa, íntima, profunda. Eu não vou mais jogar contra mim. Essa decisão não é romântica, ela dói. Ela implica encarar o desconforto. Ela implica agir pequeno, mas agir todos os dias. Porque a mente não tem medo de passos pequenos. Você não precisa começar com 10 mil, comece com 10 reais. Você não precisa estudar 5 horas. Comece com 10 minutos. Você não precisa lançar um grande projeto. Faça uma oferta simples. A mente não te boicota quando o risco parece pequeno. E quando você acumula pequenos movimentos, o cérebro entende que você não está em perigo. Ele aprende, ele reconfigura, ele aceita que você pode agir. É assim que você cria o hábito que sustenta a prosperidade. E aqui existe algo que talvez ninguém nunca tenha te dito. A mudança começa pela emoção, não pela ação.
Se você tentar agir com medo, a ação vai ser frágil, tensa, superficial. Você pode até conseguir fazer, mas o cérebro vai marcar essa experiência como ameaça e vai te sabotar depois. Agora, se você cuida da sua emoção antes, respira, acalma, caminha, toma água, conversa com alguém, ora, agradece, o corpo muda. E quando o corpo muda, a mente perde o controle sobre você. Você passa a decidir em clareza. E decisões tomadas em clareza criam destinos completamente diferentes. Não é sobre gritar, eu vou vencer. É sobre dizer com tranquilidade, eu posso tentar outra vez. Porque no longo prazo, quem vence não é quem nunca cai. É quem se levanta depois da queda e segue caminhando sem se culpar por ela. O caminho da prosperidade não exige perfeição. Ele exige perdão. Você vai errar. Você vai gastar demais um mês. Você vai investir mal um dia. Você vai procrastinar uma semana. É humano. Mas enquanto você olhar para si e disser, eu estraguei tudo, você alimenta a identidade que quer te manter preso. Agora, quando você olha para si e diz, eu aprendi algo que vai me fazer melhor, você cria uma nova narrativa interna. Você cria espaço para a evolução. A mente que vive no passado só repete o passado. A mente que absorve o erro como experiência constrói o futuro. E você sabe disso quando observa as pessoas que prosperam. Elas não são as que nunca erram, elas são as que não param. Preste atenção. Você não é a sua pior tentativa. Você não é o seu erro mais doloroso. Você não é o saldo negativo no banco. Você não é o emprego que não deu certo, o negócio que fechou, a oportunidade que perdeu. Você é o ser humano que continua tentando. E isso significa que, enquanto você continuar dando passos, pequenos, discretos, imperfeitos, você está vencendo a programação que te mantinha preso. A prosperidade não é um evento, ela é um processo. Ela não chega num dia mágico. Ela se constrói nos dias comuns. Ela nasce nas pequenas escolhas. Estudar um pouco, guardar um pouco, testar uma ideia, recomeçar depois de falhar. A prosperidade é teimosa. Ela gosta de quem insiste. Ela gosta de quem planta, mesmo sem saber quando a colheita vem. Ela gosta de quem olha para um terreno seco e pensa, eu posso criar algo aqui. Você não nasceu para viver numa prisão mental. Você apenas aprendeu a sobreviver nela. Mas agora você percebe a porta. E perceber já é metade da vitória. A outra metade é atravessar. Você não precisa atravessar correndo. Você só precisa dar um passo. Porque quando você dá um passo, a velha identidade começa a dissolver. E com o tempo, a mente deixa de ser sua inimiga silenciosa e passa a ser sua aliada. Não porque ela mudou, mas porque você mudou a forma como dialoga com ela. Você deixou de ser a criança assustada que acredita em todo pensamento que surge. Você se torna adulto, consciente, capaz de enxergar que a cabeça fala muito, mas o coração sabe mais. E quando você aprende a usar a mente como ferramenta e não como prisão, algo se desbloqueia. Você sente isso. Agora mesmo dentro de você, algo se moveu. Algo acordou. É o começo. Continue.